pedir que você abra comigo em Cantares, no capítulo de número 4, o Cântico dos Cânticos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Você conhece a história de Salomão e a Sunamita? Você sabe que os teólogos defendem que ali acontece a tipificação de Cristo com a igreja. Então, olha o homem apaixonado, o que ele diz nesse texto: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas, que brilham através do seu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeando os montes de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem. E aí é legal essa parte, que sobem do lavadouro, das quais todas produzem gêmeas, e nenhuma delas há sem crias. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos, é o que eu te peço no nome de Jesus. E aos que creiam que possam dizer amém. Um pouco resfriado. Então essa é uma forma que Cristo vê a igreja, a sua igreja. E aí não é o templo físico, é a igreja que somos nós. É uma maneira dele tentar expressar para você um pouco do que ele sente por ti. Então o texto começa: como és formosa, querida minha. Como és formosa. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: você é a igreja formosa de Cristo. Os teus olhos são como os da pomba. Isso é muito interessante. Quando faz essa comparação com os olhos da pomba. Você já reparou que a pomba tem a mania de ficar mexendo com a sua cabeça? Ela não tem um olhar como o nosso, que você está olhando para frente, mas você tem noção do que está acontecendo à tua esquerda e à sua direita. A pomba não. O olhar dela é um olhar que tem um só foco, está sempre numa só direção, possui um único alvo. Por isso ela precisa sempre mexer com a sua cabeça. E isso é interessantíssimo para nós, porque os olhos da igreja devem ser como os olhos da pomba, simples. Um olhar simples, mas um olhar numa única direção. Um olhar que tem um foco, tem um objetivo, tem uma meta. Então nós aprendemos que um coração inclinado para Deus, um coração sujeito a Deus, ele precisa ser simples como o da pomba e focado. Ninguém tira isso de você, porque os seus olhos estão fitos no Senhor. E há essa necessidade realmente de termos esse coração inclinado. Seu olhar é um olhar simples, porém definido, decidido. É o que Deus espera da igreja.
É o que Deus espera de nós. E nem sempre fazemos dessa maneira. Um coração sujeito a Deus, irmãos, deve ser um coração capaz de mudar conforme o vento. Que isso, pastor? Sim. Um coração que está observando a biruta espiritual e que depende da posição do vento para poder tomar impulso e decolar. Então o nosso coração precisa ser um coração assim. O que isso significa, pastor Alexandre? Isso significa que você estará sempre sujeito a mudanças, não promovidas por você mesmo, mas promovida pelo Espírito Santo que habita dentro de vós. Sempre capaz de mudar, porque essas mudanças, elas irão te aproximar de Deus. Sabe, irmãos, estar no meio de adoradores e saber que antes de tudo essas pessoas são admiradores de Deus, e você está no meio de pessoas que são admiradoras de Deus, adoradoras, que não olham para as dificuldades, adoradores que têm um alvo, e o seu alvo é Cristo. Durante muito tempo eu achei que a atmosfera, não tem culto que eu costumo dizer que parece que o céu desce ou a gente sobe. Deus, Ele cria uma atmosfera. Recentemente a gente tem ministrado um louvor que é santo, e durante esse louvor a gente percebe que o Senhor cria aqui entre nós uma atmosfera. Parece que algo diferente acontece. E nós temos cantado, ministrado, e temos sentido uma atmosfera diferente. E durante muito tempo eu achei que fosse o louvor, porque hoje nós temos ministrado esse, mas outrora ministrávamos outros. Mas eu descobri que não, que o que cria essa atmosfera é justamente um coração inclinado a Deus, um coração que em meio à tua adoração você consegue tocar no coração de Deus, e Ele cria um ambiente entre nós, irmãos. E esse ambiente é interessante, que não se finda na igreja, porque às vezes você vai para sua casa louvando, você está no seu banho e o louvor vem na sua mente, você está adorando. E eu quero dizer para a igreja que Deus, Ele tem prazer nisso. Então não é um louvor específico, são os adoradores, somos nós. Nós é que fazemos diferença nesse lugar, irmãos. É você que faz a diferença na sua vida, na sua casa. Quando você entende que precisa ter um coração sujeito a Deus. E um coração sujeito a Deus não é fazer o que você quer. Na maioria das vezes vai ser fazer o que você não quer. E ter um coração sujeito a Deus é você conseguir entender isso. Se nós voltarmos ao texto, o texto vai dizer no versículo 3 do 2: os teus dentes são como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas. O que é isso, pastor? Todos iguais. O que é isso, pastor? Eu não estou entendendo. Irmãos, quando Deus olha para mim e para ti, Ele lança fora todo o rótulo que carregamos. Lança fora, sabe por quê? Porque às vezes esse rótulo
é que impossibilita o agir de Deus em nossas vidas. Porque quando as pessoas te perguntam o que você é, a primeira coisa que você quer dizer é o título que você carrega, e não a posição de adorador que você deveria defendê-la. E carregamos esse título, ou seja, os dentes são todos iguais. Não há diferença entre você e o seu irmão. Não importa se ele tem menos e você mais. Não importa se você possui uma condição diferente da dele, se o teu carro é um carro diferente do dele, se você nem mesmo tem carro. Não importa se você é casado ou solteiro, é branco ou negro. O que importa é que aos olhos de Deus somos todos iguais. O amor de Deus que está sobre a minha vida aqui no altar é o mesmo amor que está sobre a tua vida aí me ouvindo. E isso é importante para nós, irmãos. Mas não temos tido tempo para Deus. Não temos tido tempo para Ele. Temos olhado para tantas coisas que não temos tido tempo para tomar posse dessa atmosfera que nos cerca. Quando você se inclina, quando você se sujeita, o coração do Pai se alegra e abre uma atmosfera, cria uma atmosfera. Eu vou precisar repetir isso de novo. Não importa onde você esteja. A prova disso é o apóstolo Paulo lá no cárcere com Silas. E ali ele adorou, irmãos. E Deus criou naquele lugar uma atmosfera. Eu vim aqui dizer para você que o teu coração precisa ser um coração sujeito a Deus. E um coração sujeito a Deus é um coração que compreende. Hoje eu vim aqui te dizer para que você não venda o lugar secreto. Não venda o lugar secreto. Não venda o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. O irmão vira para Jacó e diz: de que me valerá o meu direito de primogenitura se eu morrer de fome? Nem só de pão viverá o homem. E nós precisamos entender isso, irmãos. Eu vim aqui te falar de um Deus que sonda corações. A Bíblia diz em certa feita que Jesus, com alegria, reúne os seus discípulos. Em um dos textos diz que ele reúne os discípulos e diz assim: olha, o meu coração está tremendamente alegre. E era a ceia do Senhor, era a Páscoa. E ele reúne os seus discípulos e se alegra com eles. Não venda o seu direito à mesa. Mas certa feita ele vira e diz assim: olha, mas dentre vós haverá um traidor. Sabe, irmãos, nós não podemos ser o traidor. Não importa se o traidor é necessário. O próprio Cristo vai dizer que nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição. Está tratando de Judas. E a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, que ficava reclinado sobre ele, vira para Pedro, chama Pedro no canto e diz: Pedro, quem será esse cara? Na verdade, traímos Jesus, irmãos, quando nós vendemos o nosso direito de primogenitura.
Nós traímos Jesus quando vendemos o lugar secreto, porque Jesus estava no meio de uma multidão. De repente ele vira para os dois assim: agora eu quero levar vocês num lugar secreto. Se você observar o texto, ele primeiro manda aí na frente seus discípulos para preparar, dando uma ordem, preparar um lugar para ele, irmãos. E às vezes no decorrer da minha trajetória e da tua, nós vendemos o direito ao lugar secreto. Estou falando do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque se tu estiver no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, você vai descansar. Às vezes você não tem conseguido descansar porque você não tem confiado a sua vida, você não tem se sujeitado a Deus. E aí quando você não se sujeita a Deus, você não consegue descansar, você não tem paz. Porque na maioria das vezes nós queremos tomar o lugar de Deus. Como? De que forma, pastor? Com as nossas decisões. Quantas vezes, irmãos, você ouve pessoas dizendo: não, não é bem desse jeito, é o que a Bíblia diz, ela é o meu manual de fé e prática, é desse jeito sim. E às vezes a gente não entende isso, irmãos. Sermos igualmente iguais, olha a redundância. Pararmos de olhar uns para os outros e nos sentirmos melhores. Olha para o pastor, por favor. Olha para o pastor. Você precisa ser alguém de confiança. Porque se você não for alguém de confiança, uma pessoa de confiança, você não terá do teu lado pessoas de confiança. Não adianta ficarmos tramando, irmãos. Não adianta ficarmos maquiando. Não adianta. Eu já tive muitos do meu lado, irmãos, que eles estavam comigo, mas maquiavam. Por isso hoje, pastor, nesse lugar, eu só recebo, eu só ordeno, eu só aceito se for de casa. Porque eu prefiro sofrer com os de casa do que me decepcionar com os de fora. Isso eu só aprendi depois de apanhar. Porque muitos se maqueiam, muitos agem nos bastidores, e Deus está olhando tudo isso. Às vezes atitudes que tomamos, irmãos, são atitudes de traidor. E Deus olha para tudo isso e não se agrada. Pequenas atitudes. Sabe por quê? Um dia desse eu estava contando. Para que eu me tornasse pastor presidente, irmãos, foi uma luta. Foi uma luta com a minha liderança. Porque quando ela me emancipou, eu chorei, eu gritei, eu esperneei, eu berrei. Eu disse para minha pastora: só não pode fazer isso comigo. Eu preciso de uma cobertura espiritual. Como agora a senhora decide me abandonar? Como agora a senhora decide simplesmente dizer: olha, Deus me mandou te liberar? Como pode isso? E ela virou para mim e disse: olha, meu filho, existem coisas que tu não vai entender agora, mas tu irás entender depois. Eu vim aqui dizer, irmãos, que pode ter até um traidor, mas o mais importante é nós declararmos que nós não seremos o traidor. Que possamos declarar: eu não irei trair. Eu não estou preocupado quem é. Eu não quero saber quem é. Mas uma coisa eu sei: eu não serei. Você pode dizer isso aí com toda a tua fé, de todo o teu coração. Você pode dizer: pode ser que tenha, pode ser que exista, pode ser que se levante, mas uma coisa eu quero dizer perante o meu Deus: eu não serei o traidor. Porque quando você trai a obra de Deus, você trai o próprio Cristo. A gente não entende isso. A gente não compreende isso.
Seus dentes são iguais. Está falando de unidade, irmãos. Precisamos ser um em Cristo. Mesmo com todas as nossas dificuldades, vai ser um em Cristo. Corandel, coração sujeito a Deus. E isso é necessário para nós. Porque em um dos evangelhos diz que quando Deus chama os discípulos, Ele se alegra. Ali era sua natureza divina. Por quê? Porque precisava cumprir o que o Pai havia instituído para ele. No Evangelho de João, no capítulo 13, olha, leia comigo, no capítulo 13, no versículo 21, agora você vai ler aqui comigo no Data Show, no capítulo 13, no versículo 21, olha o que diz. Dita estas coisas, o que diz ali? Angustiou-se quem? Jesus em espírito, e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Se você for acompanhar o texto, você vai ver Jesus convocando os seus discípulos e se alegrando. Mas a citação de João é linda demais. Diz que ele se angustiou. Ali era Cristo, homem, para que ele conseguisse compreender o que era ser traído. Então você vai ver, num determinado momento, a partir de uma visão, ele alegre, feliz, e numa outra ele triste. Alegre porque o propósito precisa se cumprir, triste porque alguém iria trair. Eu vim aqui hoje dizer para você que Deus te chamou nesse lugar, te convocou a estar aqui, porque tem algo contigo. E o que Ele tem contigo, Ele não abre mão. Ele não abre mão. Chega de entristecermos o Senhor. Eu amo quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. Deus só quer que nós estejamos na posição. Qual é a posição, pastor? Rendidos. O escritor aos Hebreus, em um dos seus versículos, ele vai falar da arca da aliança, que tinha aqueles dois anjos com as asas estendidas, de joelhos e com a cabeça inclinada para dentro da arca, joelhos, pernas como de homens, mostrando que a melhor posição para estarmos é prostrado, cabeça como uma cabeça de criança, porque para ver o que tem dentro da arca precisa ter uma mente de criança, uma cabeça limpa, uma mente limpa. Hoje Deus quer te mostrar, irmãos, que existem obras que faz no corpo, que penetra a tua alma, mas que o principal objetivo de Cristo é chegar no teu espírito. Porque quando chega no teu espírito, promove dentro de nós mudanças. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu já orei dizendo assim: Senhor, muda aqui. Só que Ele não muda se eu não permitir. Eu falei semana passada, o que tem destruído a humanidade é o orgulho.
Porque o capeta, em nome de Jesus, tu ora, tu repreende, ele vai embora. Mas o orgulho não é assim. O orgulho vai depender de nós, de um coração, de uma mente inclinada, sujeita a Deus, irmãos. Irmãos, nesses dias, Deus tem revelado para a gente, na palavra, para que possamos ser imbatíveis para qualquer tentativa do inferno, para tentar dizer para você que se essa palavra estiver dentro de você, não há nada que possa te resistir. Que quando você se sujeita a Deus, você tem força para resistir o diabo. E quando você resiste o diabo, ele foge de vós. Então há uma necessidade de a gente compreender isso. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 32, esse texto nos mostra algo aqui. Diz que eles, contudo, não compreendiam isto. Volta para o 30 para mim, Mateus, por favor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava. Ele ensinava a quem, irmãos? Ensinava os seus discípulos. Igreja de Cristo, entenda isso. E aí ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte. Me ajuda. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou contar para vocês mais uma vez o que vai acontecer comigo. Eu vou morrer, eles vão me matar, mas ao 3º dia eu vou ressurgir dentre os mortos. Existem coisas tão simples que Deus tem falado contigo há muito tempo, mas você não tem entendido. E aí o texto, e aí o 32, eles contudo não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo. Que coisa, irmãos. Pastor, o que está acontecendo ali? Eram discípulos que tinham intimidade com Jesus, mas não tiveram coragem. Às vezes tem faltado coragem entre nós, de saber que eu não possuo apenas um Deus, eu tenho um Pai, e eu preciso ter intimidade com esse Pai. Seria tão simples virar: Senhor, nós não entendemos, explica de novo. Aí Jesus ia explicar de novo: olha, eles vão vir, vão tirar a minha vida, mas não vos preocupeis, porque ao 3º dia eu vou vencer a morte, eu vou ressurgir dentre os mortos. E nós temos vivido dias assim, irmãos. As pessoas têm vindo à igreja, mas elas não têm compreendido. Você tem sido ministrado, mas você não tem compreendido. Às vezes chegamos num patamar que a gente pensa que todos precisam mudar, menos nós. Você se habitua com essa situação que você está vivendo. No seu coração, você tem traído, mas você tem dito: ah, eu não tenho traído sozinho, sozinha. Mas o Senhor hoje, Ele quer virar para a igreja nesse lugar, que é você, que sou eu, e dizer para nós: eu preciso de fidelidade, eu preciso de intimidade com a minha igreja, eu preciso de posicionamento. Porque a maior dádiva de Deus não é um carro novo, não é uma casa. A maior dádiva de Deus, ao enviar o seu único filho, não são bens perecíveis, aonde a traça e a ferrugem corrói. A maior dádiva de Deus é dar à humanidade a eternidade. É saber que quando fim da minha vida aqui, eu tenho uma vida no céu com Cristo. Mas nós não queremos isso. Irmãos, os traidores não herdarão o reino. E Jesus pode voltar hoje para mim ou para você.
E se eu estiver traindo, e se não der tempo de eu me arrepender, eu não vou obter aquilo que foi pago um alto preço na cruz do Calvário. Não adianta, não tem barganha, não tem jeitinho, não tem uma maneira. Ah, pastor, mas eu tenho ido aos cultos. De que vale vir aos cultos? Eu estou falando de discípulos que andavam com Cristo, de discípulos que caminhavam com Cristo, e essa não era a primeira vez que Ele estava se revelando para eles, irmãos. Quantas vezes Deus se revelou para nós, mas nós não compreendemos, nós não entendemos. Mas eu tenho vindo à igreja, mas Deus hoje está dizendo para a igreja: não basta vir, precisa ter uma vida, precisa ter uma vida firmada, precisa ter uma vida consolidada. Não basta vir aos cultos, não basta estar aqui se o teu coração não é um coração sujeito a Deus. Eu não estou falando de perfeição, irmãos, mas eu estou falando de vidas que erram, mas reconhecem o seu erro, pedem perdão e dizem: Senhor, eu não posso mais voltar a praticar as mesmas coisas. Deus quer poder reconhecer essa igreja, que é você, que sou eu. Ele quer poder te alinhar com o céu. Ele quer poder mostrar para você que as suas atitudes têm entristecido o coração dele. Ele quer poder te dizer: se reconcilie comigo, filha, meu filho. Ele quer poder dizer para nós, pastores: não basta estar no altar se o coração não for um coração sujeito. Não basta carregar um rótulo se o nosso coração não é um coração sujeito a Deus. Aonde o orgulho, a vaidade tem nos afligido, tem nos destruído. E automaticamente a igreja torna-se doente. Por quê? Porque na verdade a doença está nos púlpitos. O púlpito doente gera uma igreja doente, mas um púlpito sadio gera uma igreja sadia. E uma igreja sadia, irmãos, é uma igreja que se rende, é uma igreja que vira para Cristo e diz: Senhor, com todas as minhas imperfeições, Tu sabe quem eu sou, Tu sabe que o que eu faço, meu Deus, é um desejo enorme de ter um coração voltado para Ti. É quando você sente o perdão de Deus, irmãos. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer que já liberou sobre a tua vida não perdão, mas remissão. Perdão era dado uma vez ao ano, remissão foi dado para nós quando Cristo venceu a morte, quando Ele declarou: está consumado. Foi liberado para nós remissão, anulação do pecado. E eu e você, nós precisamos tomar posse disso. Como Deus me vê, irmãos. Se nós voltarmos ao texto, o capítulo 4 de Cantares, esse texto vai dizer: como és formosa, querida minha, como és formosa. Os teus olhos são como os da pomba que brilham através do seu véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem. Sabe, irmãos, eu tenho dito para a igreja que durante essa série Corandel, como Deus tem falado comigo,
Como Deus tem me tratado. Hoje, ao ler esse texto, porque às vezes na minha posição de pastor, carregando aquele presidente, às vezes é pior que você. Como assim, pastor? Porque você pode trair a sua liderança. Mas no meu caso a traição é com Deus. É certo que quando você trai a liderança, automaticamente você trai o Senhor. Eu vou voltar a dizer, irmãos, não há perfeição em nós. Como Deus tem te visto. Como Ele tem te visto. O versículo de número 11 do capítulo 4 diz assim, ó: os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Versículo 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. Jardim fechado, manancial recluso e fonte selada. O querido, a querida do papai. Por esse motivo, se de alguma maneira, de algum jeito, nós temos traído o nosso Deus, hoje o Senhor está dizendo assim: quero derramar sobre vós uma porção de amor diferente. Quero derramar sobre vós uma única palavra. Quero derramar sobre vós corandel. E quero que você, que eu, assim diz o Senhor, possamos nos sujeitar a Deus. Hoje o Senhor está renovando contigo uma aliança. Não importa se você errou, não importa se você falhou, Ele está renovando contigo uma aliança. Não venda, não negocie o seu lugar secreto. Não negocie o seu lugar secreto. De repente teu irmão vai ficar curioso em saber que lugar é esse. É descansar à sombra do Onipotente.
Não venda, nem negocie o seu lugar secreto. O Pai te chamou para estar à mesa. O Pai te chamou para se assentar à mesa. E eu quero que você possa se assentar à mesa de uma forma humilde, mas de cabeça erguida. Por que, pastor Alexandre? Porque você não é o traidor e não será o traidor. De uma forma humilde, porque não somos merecedores, mas de cabeça erguida, porque dentro de mim existe um homem de Deus, dentro de você existe um homem de Deus, uma mulher de Deus com caráter, com dignidade. Não nos importa quem há de trair. Não me importa quem vai trair. Eu não quero saber. Você pode dizer para Deus: eu não quero saber. Ele diz: não me importa quem irá me trair. Eu não quero saber. Mas de uma coisa eu sei: Deus há de colocar pessoas fiéis comigo. Curve a sua cabeça no seu lugar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Tua vontade, doce Espírito, és meu alimento. Observe a biruta espiritual. Sem ti não há valor em mim. Para que lado está soprando o vento? Vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Deixa Deus te moldar. A tua presença, Deixa Deus te mudar. tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. O Senhor, Ele manda dizer assim: estou com saudade de você. Meu coração Estou com saudade de você. atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo.
a ser quebrado para ser o que queres em mim. Oh, Corandel, a tua presença, coração sujeito a Deus, é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. você não é o traidor, Atrai o meu coração. você não será o traidor. Eu posso te tocar. Atrai, atrai, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo, é tudo que eu quero. Atrai, atrai, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Mas posso te tocar. Atrai o meu coração. Oh, atrai o meu coração. Aleluia. É tudo que eu quero. Atrai, atrai, atrai o meu coração. Atrai o meu coração, pois posso te tocar. Atrai o meu coração. Venha, vem, vem, vem. Atrai o meu coração. Sou teu, Senhor. É tudo que eu quero. Atrai, atrai o meu coração. Que os teus olhos sejam como o da pomba, Atrai o meu coração. porque não adianta olhar para muitos lugares se você só precisa olhar para Cristo. Posso te tocar.